Olá, pessoal, bom dia. Então, vamos lá para mais um vídeo, né, da série. Eu tô fazendo uma série de vídeos contando como eu superei a perda do meu filho, do Heitorzinho. Já tem 3 vídeos que estão contando a história desde a gravidez, exames, a parte da cirurgia e tal. E se vocês quiserem acompanhar a história toda, procura ali no meu canal. E hoje eu vou falar o que aconteceu ali a partir da terça-feira que ele teve internado. Antes, pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, para a gente poder alcançar mais pessoas, alcançar aquelas mãezinhas que às vezes estão precisando dessa mensagem agora e não está chegando até elas. Então, gostou, curte, não gostou, dá um dislike, não tem problema, mas compartilha o vídeo, curte, comenta, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Só para vocês entenderem mais ou menos como que funcionava. Eu não sei se até hoje é assim, mas na época que o Heitor ficou internado na UTI, os horários de visita eram entre meio-dia e meio e 10h30 da noite. Então, a partir desse momento, das 10h30 da noite até meio-dia e meio do outro dia, a gente não tinha informação nenhuma. E a gente até agradecia quando não tinha, porque normalmente quando eles ligavam durante a noite é porque alguma coisa ruim tinha acontecido. Então, se passasse a noite sem ligar, era ótimo. Quando eu cheguei na terça-feira, lá os sinais vitais do Heitor já tinham diminuído. A temperatura diminuiu, frequência cardíaca, tudo estava diminuindo. Os sinais vitais dele começaram a diminuir. Ele precisava de um colchão térmico para se manter aquecido. Quando eu cheguei e encostei no colchão, o colchão estava suando de tão gelado que estava. E aí eu chamei a médica, falei, doutora, esse colchão do Heitor é para estar gelado? Aí ela perguntou assim, quem tá cuidando do Heitor? Aí veio uma técnica lá de trás e falou, eu, por quê? Por que o colchão do Heitor tá gelado? Ah, desculpa, doutora, eu devo ter apertado o botão errado. Então aí eu comecei a ficar em pânico, porque eu pensei, meu Deus, eu não posso estar aqui com ele o tempo todo. E tem pessoas que não estão nem aí para ele. Não, é só mais um ali na cama, não tão preocupados em fazer de tudo para salvar a vida dele. Tipo, eu tive um descuido e eu apertei um botão errado que pode tirar a vida de uma criança. Então, aquilo ali mexeu muito comigo. É uma revolta que te dá uma raiva, uma vontade de falar, mas você tem medo porque o teu filho tá ali nas mãos dele e depois você sai dali, você tem que confiar, então você tem medo de fazer um escândalo, você tem medo de falar, você fica muito nas mãos deles por medo. Medo, eu tinha muito medo, então eu fiquei quieta. A partir desse momento, ali, tudo foi piorando, os sinais vitais foram piorando, diminuindo. Na quarta-feira, quando eu cheguei lá, eles tinham mudado ele para UTI. Para UTI, não, desculpa, para um leito privado, que é tipo assim, um leito da UTI que é todo fechado, que é isolado, é tipo um isolamento dentro da UTI. Aquilo ali realmente, mais um momento me deixou com medo, porque eu sabia que aquele leito de isolamento era para casos muito graves. Era quando a criança já estava muito, muito grave e com risco de morte muito alto, porque eu já tinha, no período que eu fiquei com o Heitor lá na UTI, eu já tinha visto algumas crianças que estavam naquele leito morrerem. Mas, beleza, vamos lá, vamos continuar. Na quarta-feira, ele teve uma parada cardíaca, a primeira. Conseguiram ressuscitar ele. Quando eu cheguei lá, né, a médica falou para mim, olha, mãe, o Heitor teve uma parada cardíaca, a gente conseguiu ressuscitar ele, só que agora a situação dele é mais grave ainda. Então vamos acompanhando ele e ver o que vai acontecer. O Heitor tinha tanto acesso, com tanta medicação já na quarta-feira, que ele tinha acesso na veinha da cabeça, na virilha, nas pernas, nas mãozinhas, em tudo, em todo lugar que você pode imaginar, ele tinha acesso. E cada acesso tinha como se fosse conectores, assim, com 10 entradas. Então, cada acesso tinha um conector com 10 entradas, então era muita medicação mesmo. E eu lembro que teve um momento que uma médica chegou e falou para a enfermeira assim, coloca tal medicação para o Heitor. E a enfermeira falou assim, não tem mais como colocar. Se você quiser que coloque outra medicação nele, eu tenho que tirar alguma, porque não tem mais onde colocar. Então eu sabia que a situação estava cada vez se agravando mais. Como o rim dele parou de funcionar, foi feita uma diálise.
É um tubo que entra no estômago ali. E, tipo assim, o sangue entra, o sangue sai, filtra, entra e tem que fazer esse processo. Então, assim, só que o que que acontecia? Ele entrava, mas não saía. Tipo, entrava tipo um líquido, mas não saía. Então aquilo foi inchando, Heitor, inchando, inchando, inchando. Eu vou dar um exemplo, eu não lembro exatamente porque é muita informação, mas digamos que eles colocassem, digamos, 100 ml, tinha que sair no mínimo 100 ml. E tipo, eles colocavam 100, saía 25, saía 10, às vezes não saía nada, e aquilo foi piorando e o Heitor inchando. E eu perguntei para a enfermeira na quarta-feira: o que, que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ela falou: vai fazendo massagem nele, vai massageando os bracinhos, as perninhas, que às vezes ajuda na circulação. Aí eu comecei a massagear ele e foi ajudando, começou a sair mais o líquido, né? Tava funcionando um pouquinho, né? Então aquilo já foi me dando uma esperança. E foi o único dia que o Heitor teve uma reaçãozinha. E foi uma reação assim, eu acredito que foi um espasmo, alguma coisa, mas para mim foi uma resposta, sabe? Eu saí de lá tão entusiasmada porque ele mexeu uma uma mãozinha, ele mexeu a mãozinha quando eu tava fazendo a massagem, eu acredito que era tipo um espasmo, né, por eu estar mexendo nele, mas ele mexeu. E quando eu tava vindo para casa à noite, a minha sogra tava lá comigo, e eu dei um beijinho nele e falei: te amo, meu amor, a mamãe volta amanhã. E ele fez uma carinha de choro, ele franziu a testa assim, fez uma carinha de choro, só. Foi as únicas duas reações que ele teve. O Heitor precisava fazer hemodiálise, porque como a diálise não estava funcionando, ele precisava da hemodiálise, mas não tinha o equipamento que entrasse na veinha dele, porque era muito pequena. Então o hospital estava correndo atrás de agulha, de equipamento que desse para fazer. E nesse processo ele só foi piorando, 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 piorando. Aí na quarta-feira à noite, a médica, antes de eu com o Fernando sair de lá, a médica chamou a gente e falou: olha, mãe, eu acho que o Heitor teve uma morte cerebral nessa parada cardíaca que ele teve. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a medicação dele, vai ver se ele tem alguma reação. Se ele tiver alguma reação, a gente volta a medicação. Se não, não tem mais o que fazer. Agora, vocês imaginem, 10h30 da noite, você vindo para casa, sabendo que você vai ficar a noite toda sem informação, ela te solta uma bomba dessa. E a gente veio para casa. E eu passei a noite toda, meu Deus, angustiada, esperando que não acontecesse, que eles não me ligassem. No outro dia, na quinta-feira, quando eu cheguei no hospital, eles estavam fazendo hemodiálise no Heitor. Então, aquilo me encheu de alegria, de um jeito. A minha esperança renovou toda, porque eu vi, nossa, eles estão fazendo hemodiálise, então ele teve reação, e teve mesmo a reação, quando tiraram a medicação. E aquilo me encheu de esperança, assim, meu Deus, deu certo, eles vão fazer hemodiálise, agora ele vai recuperar. Eu não conseguia ainda enxergar o que estava acontecendo, como ele estava, o estado que ele estava. Eu não conseguia aceitar aquilo, para mim ele ia se recuperar. Quando terminou essa hemodiálise, ele teve mais uma parada cardíaca. Nesse momento a gente tem que sair da UTI, né? Quando tem qualquer intercorrência, qualquer criança entrando, criança falecendo, quando acontece algum problema lá dentro, todos os pais têm que sair da UTI. Então todos tiveram que sair, a gente foi para a sala de espera. Alguns minutos depois, chamaram eu e o Fernando. E aí, nossa, a gente já subiu no elevador, assim, preparado para o pior, para ouvir que ele tinha ido, porque chamaram só a gente, então a gente já imagina o pior. E aí o doutor Arthur, que estava atendendo ele nesse plantão, ele falou para nós assim que o Heitor tinha tido mais uma parada cardíaca, que eles tinham conseguido reanimar ele, mas que a situação dele agravou mais ainda. Então agora o caso dele era mais grave. E eu lembro que nesse momento parece que, né, a gente começa a aceitar, eu acho. E eu perguntei para o médico até quando eles ficavam tentando, porque eu via o sofrimento que já estava tendo. O Heitor já estava com o peito todo roxinho, de forçar, né, ressuscitação e tal. Então ali naquele momento eu acho que eu consegui começar a aceitar a ida dele.
E o doutor Arthur, ele falou assim para mim, enquanto tiver 1% de chance, a gente tenta. E ele liberou a gente para ver ele. E um dia antes, a minha irmã, a Fábio, tinha mandado uma mensagem para mim, que aquilo assim, ó, caiu como uma luva, porque todos os dias eu ia lá e eu falava pro Heitor, filho, não desiste, não morre, não vai, eu não consigo viver sem você. É um egoísmo, né? Eu falava muito isso para ele. E aí, na quarta-feira à noite, a minha irmã me mandou uma mensagem falando: olha, Zanja, eu sei que é difícil para mim também te falar isso. Mas você já falou pro Heitor que ele pode descansar, que às vezes você tá segurando ele? Quando o doutor Arthur deixou a gente entrar ver ele depois dessa parada, eu vi que era o momento que eu tinha que falar. E aí eu falei para ele, falei, filho, pode descansar, pode ir, eu vou ficar bem, você vai ficar muito melhor que eu, então vai, pode descansar. E aí eu tive que sair porque era troca de plantão e a gente desceu. E o Fernando voltou pro trabalho e eu fiquei lá na recepção esperando que a gente pudesse voltar novamente, porque aí tinha ocorrido, tinha dado outra intercorrência, então eles não tinham liberado ainda para os pais subir. Ele só liberou eu com o Fernando porque eu acho que ele já sabia que estava no fim. Então a gente desceu e continuou esperando lá. E eu vou contar no próximo vídeo o restante da história ali, né, da parte do hospital, porque eu sei que os vídeos acabam se tornando muito longos, tá? Então, para também não ficar maçante para vocês ouvir a história. Mas eu espero que vocês gostem do canal, do conteúdo. Eu espero que vocês compartilhem, curtam, para que alcance mãezinhas que estão precisando, porque eu sei o quanto é bom a gente ouvir pessoas que passem pra gente que tem como passar por isso e aguentar, tem como sobreviver. Eu já passei por isso e eu sei da importância disso. Então, compartilha, curte e ajuda o canal a crescer. Legal, pessoal? Obrigada!